uma excelente segunda-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou com meu parceiro Matheus Fernandes, diretamente da Casa do Povo, onde tudo acontece, tudo aconteceu na noite do último domingo, na tarde/noite. Meu parceiro, que felicidade, meu irmão. Leozão, estamos classificados e não tinha como não ser dessa forma. Corinthians passa nos pênaltis. Léo, vou te falar, quando o Gabriel Barbosa foi pra bola, eu falei, ele vai errar. Antes de ele ir pra bola, na verdade, eu já tava falando que ele ia errar. Meu irmão, e aconteceu. Ele perdeu, Hugo Souza defendeu e Gustavo Henrique deu a sobrevida, inflamou a fiel torcida. O volante Wallace perdeu o pênalti e o Breno Bidon cravou a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil de 2025 contra a equipe do Vasco da Gama, que também passou pelos pênaltis. Mas ó, nós vamos falar muito sobre esse jogo depois da vinheta. Turututu! Leozão, você esteve aqui na partida de ontem, eu não estive, assisti um pouquinho de casa, mas quem também esteve aqui foi Vinícius Lúcio. O nosso cara, o nosso gordinho da Fiel, o nosso monstro. Nosso Lucinho. Monstro. Como eu gosto do Lucinho, meu Deus. E ontem, eu gosto ainda mais, Léo, quando ele vem nos boletins do jornal sorridente e trazendo boas notícias. Lucinho, o que você achou do jogo de ontem, meu irmão? Fala aí. Graças a Deus, o futebol masculino do Corinthians salvou o final de semana, né? Final de semana que o futsal perdeu, né? O título da Liga Nacional, perdeu por 3-0 pro Jaraguá. As Brabas, mesmo vencendo, foram eliminadas no último domingo. E aí sobrou esse Corinthians e Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena. E a nossa expectativa era muito alta, né? Alta até demais. Eu, pelo menos, acreditava numa vitória do Corinthians, já que o time do Povo venceu lá no Mineirão, 1-0, aquele jogo polêmico, todo mundo sabe como que foi, mas aqui em casa, no primeiro tempo, o Corinthians decepcionou, saiu perdendo 1-0, foi pro intervalo, o time mexeu ali, o Dorival mexeu no time, colocou o Garro, né, principalmente o Rodrigo Garro, que para mim foi um dos melhores jogadores do Corinthians na segunda etapa, mesmo quando o Corinthians era melhor que o Cruzeiro, acabou tomando o segundo gol. Mas aí a fiel torcida é diferenciada, né? Ninguém abandonou o barco, ninguém quis ir embora, ninguém vaiou, ninguém ficou encucado, né? Parecia que todo mundo tinha certeza da classificação e essa certeza começou a chegar a partir do momento que o Corinthians diminuiu o placar, 2-1, gol do Bidu de cabeça como centroavante. Até brinquei com ele na zona mista dizendo que ele viveu um dia de atacante, né? Ele participou muito mais de ações ofensivas do Corinthians do que de ações defensivas e numa dessas ações acabou fazendo um gol de cabeça, ó, parecia que era até o Yuri Alberto no lugar dele ali, né? Mas era ele mesmo fazendo este gol importante. Não foi o gol da classificação, mas foi o gol que levou a partida para os pênaltis. E olha que o Yuri Alberto perdeu o primeiro pênalti, dificultando a vida do torcedor corintiano, que não abandonou, repito, em nenhum momento, nem nos pênaltis, o time do Povo. Mesmo o Cássio pegando o primeiro, né, a fiel torcida continuou acreditando bastante, assim como o Hugo Souza, que prometeu para os companheiros que pegaria 2 pênaltis e pegou os 2 pênaltis decisivos. Corinthians finalista da Copa do Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro no domingo que vem? Vamos sim, quarta-feira. Vamos também ter uma decisão aqui dentro da nossa casa. E é isso, a Central do Timão vai acompanhar antes, durante e depois. E claro, vocês verão tudo. Vão ver tudo aqui no Jornal da Central. Combinado? Vamos que vamos, vai Corinthians! É isso, Léo. O Lucinho chegou também com umas partes ruins, né? O Corinthians, como o próprio Vini disse, acabou perdendo tanto a final da Liga Nacional de Futsal quanto a final do Campeonato Paulista Feminino, né? O feminino até venceu o jogo, mas não conseguiu reverter o placar, que era muito difícil, né, Léo? Muito pouco, né? E a LNF, o Corinthians acabou sendo derrotado por 3-0 pela equipe do Jaraguá, mas o Corinthians masculino conseguiu trazer a alegria que nós precisávamos pra alegrar esse final de semana, né, Léo? E o Vini disse muito bem sobre o Corinthians, Léo, que, pô, o Corinthians não começa a partida muito bem, o Corinthians pula muito o meio de campo, né? Não tem jogadas trabalhadas, o Mateuzinho pegava as bolas e ficava lançando pro Yuri Alberto, que, pô, não conseguiu ganhar nenhuma do zagueiro do Cruzeiro, né, do Jonathan Jesus. E o Corinthians começa a partida de uma forma muito estranha, muito, muito ruim, né, Léo? Toma o gol, né, numa falha de marcação na minha visão do Mateuzinho. Acho que ele tinha que ter conseguido inibir o Arroio. O Arroio que é um pitoquinho, Léo. É do tamanho do Mateuzinho, os dois são bravo, baixinhos, né?
Deve E aí, tá Arroio? Tá bravinho? bravinho agora, Arroio? Enfim. E aí, uma pequena falha pra mim do Mateuzinho. E o Corinthians toma o gol também na segunda etapa, já no início, coisa que é recorrente, sempre acontece, né? E pra mim também uma falha de marcação do próprio Mateuzinho. Pra mim, ele tinha que ter... não vindo abafar o Caio Jorge. Pra mim, ali o Caio Jorge é o que tem que defender, né? É premissa básica de futsal. Você vai marcar o jogador de linha e deixa que o goleiro se resolve com quem tá com a bola. Pra mim, na minha visão, tinha que ser feito isso. Mas entendo também que é algo difícil, uma leitura ali difícil na hora do jogo. Você só quer só quer tirar a bola, só quer que a bola não ofereça perigo, é complicado. E o Corinthians melhora, né, Léo? Depois de sofrer o segundo gol, a torcida vem inflamando e eu quero deixar você falar um pouco, Léo, porque você esteve aqui, você vivenciou o clima da Neoquímica Arena e principalmente essa parte do Corinthians, depois que faz o gol, a fiel torcida, né, fazer aquela festa que fez. Como é que foi, Leozão? Cara, foi uma experiência, assim, mais uma experiência, né? A gente que já tá um tempo nessa vivência de Sim. Corinthians, dia após dia. Mas assim, o que nós presenciamos aqui ontem na Neoquímica Arena realmente foi uma outra atmosfera, até mais que no Campeonato Paulista, eu acho, né? Porque depois o Corinthians faz o gol ali que diminui o placar, a fiel torcida emplaca de uma vez e aí o Corinthians, 2 bolas na trave, chegando, tendo algumas oportunidades. Então a equipe do Cruzeiro sentiu o baque, não só a equipe do Cruzeiro em campo, mas a torcida também, a gente viu a torcida deles um pouco calada. Também a torcida que fez a festa dela também, quando o Cruzeiro fez os gols aqui, principalmente no 2-0, a torcida do Cruzeiro também teve a sua participação, mas a fiel torcida não tem jeito, né? Tem A fiel jeito, torcida Leozão. passa por cima de qualquer um e faço das suas palavras a minha em relação ao jogo, né? O Corinthians no segundo tempo muito melhor que no primeiro tempo. Eu acho que a entrada do Raniel e do Garro potencializaram um pouquinho o meio de campo do Corinthians e a bola chegou um pouco mais de facilidade lá na frente, sem ter essa ligação direta. Acho que o Memphis foi muito bem na partida, ele soube controlar o jogo, né? A bola chegava nele, descansava, né? Aquele negócio, toque e descansa. Fica tranquilo. Ele não sempre tranquilo, né, para tomar as melhores decisões, ganhou alguns escanteios para a equipe do Corinthians, prendendo o lance, segurando, né? Por contrapartida, achei um pouquinho abaixo o Maicon, né? O Maicon que vinha ganhando destaque, e achei o Maicon, principalmente no primeiro tempo, um pouco ansioso, assim, a bola chegava, ele já queria soltar rápido, acho que faltou um pouquinho de calma. Mateuzinho também acho que foi mal no lance dos 2 gols e também não fez uma boa partida. E o Yuri Alberto, guardadas 3, 2, 1. O Yuri Alberto, guardadas pretensões ali. As devidas proporções, né? Acho que fez uma partida ok também, eu acho que não foi esse desastre todo. Mas eu acho que ontem não teve nenhum assim que você olha e fala, pô, esse aqui foi um desastre. Pelo menos da minha parte, não. Eu também não enxergo esse desastre todo, não. Eu acho que o Yuri não foi bem na partida. Na minha visão, o Mateuzinho também não foi bem. Né? Eu sou muito fã do Mateuzinho, você sabe, gosto muito do futebol dele. Mas pra mim, ontem não foi bem no jogo. O Yuri também não foi bem, além de ter perdido o pênalti, né? Mas assim, são coisas que infelizmente acontecem, né? Um jogador não vai jogar todos os jogos super bem da vida dele, né? Mas o Mateuzinho vinha em boa sequência e um jogo não vai condenar tudo que já aconteceu, né? Tem muita coisa pra acontecer pela frente ainda. Tem 180 minutos a ser jogado ainda, Léo, então, e 180 minutos de finais. Sim. O Mateuzinho tá acostumado já a jogar finais, ele jogou muitas finais pelo Flamengo, jogou pelo Corinthians, então ele sabe administrar esse momento, então eu tenho certeza que vai colocar a cabeça no lugar e vai melhorar. Léo, quem foi muito bem ontem na partida, além de Memphis, como você citou, foi o Bidu, que fez o gol do 2-1 do Corinthians, o gol que levou o Corinthians para as penalidades contra o Cruzeiro, e ele passou na zona mista e falou sobre essa sua volta por cima. E aí, Bidu? E Bidu, foi o melhor jogo seu com a camisa do Corinthians, porque além de quase ter feito gol de bicicleta, ter feito gol, você, poxa, só não fez chover pelo lado esquerdo ali, parecia que você era, sei lá, um atacante. Fico muito feliz pelos elogios, mas também enaltecer o desempenho e a entrega de toda a equipe, né? O conjunto fez a diferença ali e graças a Deus conseguimos sair classificados. Mas porque o Corinthians fez um jogo muito aquém do que apresentou na última quarta-feira, teve até uma certa dificuldade, pelo menos na parte tática, que o Corinthians foi tão preciso no primeiro jogo. Sabíamos que seria um jogo complicado na ida e na volta, mas graças a Deus na ida conseguimos neutralizar algumas jogadas da equipe deles. Infelizmente hoje a gente sofreu 2 gols ali que acabou nos atrapalhando um pouco, mas a equipe teve resiliência, trabalhou até o final e conseguimos ser curados com essa classificação. É isso, Léo. O Bidu chegou no Corinthians em 2023, meio desacreditado, né? Veio do próprio Cruzeiro,
Ontem foi aplicada a famosa lei do ex, Que né? bom, né? Que bom. E ele veio do próprio Cruzeiro, chegou meio desacreditado, não conseguiu engrenar em 2023, muito por conta do Fábio Santos, que ainda estava jogando. Já em 2024, ele também não consegue engrenar, o Ele foi Corinthians... afastado, mano. Em 2024 Ele ele chegou foi a ser o afastado. terceira, quarta opção. Mano. Exatamente, o Corinthians tinha ali o lateral Hugo, né? Tinha muita confiança dos treinadores, o Palácios tava machucado e por isso que o Bidu era meio que o reserva ali, né? Do mesmo jeito, como você mesmo disse, não tinha muitas oportunidades. Do meio pro final do ano ali, vamos dizer, naquele estirão que o Corinthians deu de 11 jogos consecutivos de vitória, né? No Campeonato Brasileiro foram 9 vitórias seguidas. Ele foi peça fundamental, Léo. E ele conseguiu dar essa volta por cima. E há quem diga que o lateral do Hexa de 2026 é Matheus Bidu, Ô, Leozão. louco, tem que ser Quem capitão, diga. né? Tem que levantar a Tem taça. já que, ó. Mas assim, o Matheus Bidu, né? Isso. Foi uma virada de chave impressionante no Corinthians, Verdade. uma das maiores aí nos últimos tempos, né? Como eu falei, ele chegou... Você citou que ele chegou em 2023, né? Em 2024 ele teve uma sequência bem negativa, né? Ficou afastado, depois foi reintegrado, surgiu algumas propostas, ele não foi. Conseguiu retomar a vaga de titular e vem mostrando o seu potencial aí, evoluindo cada vez mais. Então é uma peça fundamental hoje pro Corinthians. E a gente sabe que se perder Matheus Bidu na esquerda e Matheus Bidu na direita, dificilmente vamos conseguir repor no mesmo nível, né? Então mostra ainda mais a importância desses dois laterais. Hoje no elenco nós não temos dois laterais que sejam do nível de Mateuzinho e Matheus Bidu, né? Tem E o Angileri que oscila muito. Oscila E na muito. direita Tem sempre ninguém, né? uma incógnita. Né? Porque o Charles Jacaré já nunca jogou, joga. Né? O Jacaré é uma incógnita porque não joga, né? Não tem Então, oportunidade. Então, isso. E eu vou te dizer, Léo, uma peça também que hoje no elenco é muito difícil de repor é o goleiro Hugo Souza. Ontem fez mais uma partida brilhante, foi novamente o herói da classificação do Corinthians, foi contra o Red Bull Bragantino no ano passado e foi agora contra a equipe do Cruzeiro. No Paulistão foi o herói também do título do Corinthians, defendendo o pênalti do Rafael Veiga. E ontem mais uma partida brilhante de Hugo Souza, que para além dos pênaltis fez uma defesa inacreditável na bicicleta do Matheus Pereira. O Matheus Pereira conseguiu executar o movimento perfeito, né? Aliás, ninguém chegou para marcar o Matheus Pereira. Isso Ele real, né? conseguiu executar um movimento perfeito e o Hugo Souza, praticamente no contrapé, conseguiu fazer uma defesa brilhante. E ele passou na zona mista e ele falou, Léo, que ele prometeu que defenderia 2 pênaltis. E aí, Hugo? Cara, quando acaba o jogo, né? Eu volto a falar, não queria que fosse dessa forma. Fizemos um bom jogo, segundo tempo principalmente, criamos oportunidade, colocamos bola na trave, então tivemos a oportunidade de vencer o jogo durante os 90, mas Deus quis que fosse dessa forma. Sou um cara que sou muito apegado à minha fé, sou muito apegado a Deus, sou muito apegado aos planos dele. E eu acredito que se ele quis dessa forma, amém por isso. E quando acaba o jogo, eu chego ali, eu tive uma conversa com o Lucas, né, que é o nosso auxiliar, filho do Dorival, e ele fala, cara, tem momentos que a gente precisa de você, e você é um cara que, em momentos que a gente precisa de você, você aparece, mas se for pra pênalti, chama a responsabilidade que isso vai dar confiança pro grupo. E eu falei pra ele, pode deixar comigo. E eu cheguei na roda ali, quando acaba o jogo, juntamos todo mundo, eu falei, rapaziada, vai lá e faz o pênalti que eu vou pegar 2. E eu costumo dizer que isso não é soberba, pode ser um pouco de autoconfiança, mas profetizei sobre a minha própria vida ali e joguei pra Deus, falei, Senhor, minha vontade é essa, se for a tua, faz isso aí também. E graças a ele eu fui muito feliz hoje e conseguimos sair classificado. É isso, Leozão. Hugo Souza, quando o cara é confiante não tem de si como, próprio, né? não tem como, né, Léo? Não tem como. E assim, ironia do destino, né? Destino caprichoso, como já diria o nosso Alexandre Gimenez, né? Frente a frente, Cássio e Hugo. O Cássio que tem não preciso nem falar, né, Léo? da história que o Cássio tem, principalmente pegando pênaltis aqui na Neoquímica Arena. E aí começa a disputa, o Cássio já pega o pênalti, aí você já fica, mas o Hugo garantiu, mas o Hugo garantiu e não tem o que falar o que você falou, né? O Hugo é muito importante para a meta alvinegra, né? Para o dia a dia do Corinthians com os outros goleiros também da base que vem ganhando oportunidades, né? E a gente sabe que se pintar uma proposta pode ser que o Hugo deixe o Corinthians, né? Eu tenho certeza que não vai ser uma decisão fácil para ele nem para o Corinthians, né? Mas surgem alguns rumores aí de que o Milan poderia ser esse clube, né? Então, pensa pro cara, tá
Ele já passou pela Europa, voltou, tá no Corinthians, ganhando destaque, pode ser campeão da Copa do Brasil, já foi campeão do Campeonato Paulista. E vem uma proposta do Milan, acho que dificilmente ele fica, né? E aí eu já quero dar um pitaco aqui, hein? Claro, vai lá. Porque na ausência do Hugo Souza, é claro que a gente confia muito nos goleiros da base, mas a gente sabe que tem que ter aquele cara ali experiente, né? Sim. Eu já iria atrás do Léo Jardim no Vasco. Um monstro, hein? Pega eu já muito. iria atrás, já fica pro A scout dica. aí, a dica pro scout. Fabinho, alô, Fabinho. A gente não quer perder o Hugo Souza, mas caso venha acontecer, que a gente sabe como que é o mundo do futebol, Sim. Léo Jardim seria a minha primeira opção. Já deixo Seria o seu claro. nome, Leozão. Meu nome. É isso. Meu E eu- xará. E eu vou te falar, Léo, o Hugo Souza, ele tem um roteiro muito parecido, assim, com o Cássio. Eu não tô dizendo nem de questão de defesa, importância de defesa, não, mas você vê, é um cara que tá meio esquecido onde tá, ninguém conhece muito, quer dizer, conhecem, mas tipo assim, pô, ninguém tá dando muito holofote pra ele. Ele vem pro Corinthians, começa a brilhar, e aí vai vir essas sondagens de fora de outros clubes, né? Seleção brasileira. E o Cássio, seleção brasileira, e o Cássio permaneceu no Corinthians, né? O Sim. Cássio esteve perto de ir pro Besiktas da Turquia, mas acabou permanecendo no Corinthians ali por volta de 2015, 2016, né? Quando ele já tava no Corinthians há 3 anos. O Hugo tá no Corinthians há 1 ano e já tem essas possíveis Parece que sondagens. tá uns 10 anos. né, Corinthians. Tem essa sondagem do Milan e com certeza vai ter de outros clubes também da Europa, do Oriente Médio, da Ucrânia, de todos os lugares. Vai ter algum clube querendo contratar o Hugo Souza e eu espero que ele fique. Não, Quem eu falou também, sobre isso também. foi também o Gustavo Henrique que citou sobre os pênaltis defendidos pelo Hugo. Ele citou confiança, ele falou que sabia. E aí, Gustavo? Sobre o seu desempenho na temporada e a categoria que você bateu a penalidade, né? Foi uma classificação por tudo que você vem fazendo na temporada. Tem um gostinho especial para você pela sua performance em 2025, principalmente na Copa do Brasil. Com certeza, fico muito feliz de ter conseguido ajudado a ter colocado o Corinthians na final, mais uma final desse ano. Fico feliz também pelo desempenho, né? Trabalho muito para isso. Hoje até também acho que não fiz um grande jogo, mas pelo volume de jogo que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, implantou, criou muita dificuldade para a gente. Mas no final deu tudo certo e eu espero continuar assim, evoluindo a cada dia com muita humildade, muito trabalho, para que a gente consiga o nosso objetivo. Leozão, o Hugo Souza passa confiança não só pra nós, mas como pra todos os jogadores do elenco, né? Gustavo Henrique citou a confiança que o Hugo Souza passa. E, enfim, falamos muito sobre o Hugo Souza, mas eu quero citar um pouquinho sobre o Gustavo. Gostou da partida dele, Léo? Gostei, né? Juntamente com o André Ramalho, achei uma partida segura. Tem alguns pontos ali, né? Claro. Pô, tem jogadores com um pouco mais de velocidade, que às vezes o Gustavo Henrique e o próprio Ramalho perdem ali na corrida. Mas assim, num todo, o Gustavo Henrique tá fazendo uma baita temporada Tá no mesmo. Corinthians, zagueiro artilheiro. Pô, deslocou o Cássio ontem. Ouso a dizer que ele deslocou o Cássio, um pênalti muito bem batido. Muito, pra mim foi o melhor ali do Gustavo batido. Henrique e foi essencial ali, inflamando a fiel torcida, né? Após o gol de pênalti, ele chama a fiel torcida e aí a torcida inflama de vez. Na sequência, o Hugo pega o pênalti, depois o Bidon faz o gol que classifica a equipe do Corinthians. Então acho que o Gustavo Henrique é uma peça fundamental para a equipe do Corinthians e tá para renovar, né? Sim, Tá sim. para renovar. Então, pô, já vamos lá hoje, Fabinho, já vamos resolver isso hoje, renova com o homem, porque é o nosso xerife, né? Se temos um xerife hoje, o nome dele é Gustavo Henrique. E eu vou te dizer, é quarta-feira. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, Neoquímica Arena. Como o Mate citou, é quarta-feira. E assim, rapaziada, deixar um recado bem firme aqui pra fiel torcida, porque a gente sabe como que alguns colegas de imprensa tratam o Vasco, né? Pô, todo esse retrospecto positivo que o Corinthians tem contra o Vasco, mas a gente não pode esquecer que o Vasco tem os méritos dele de chegar na final também. Então, ó, vamos com o pezinho no chão, tranquilo, sem achar que tá ganho, porque a gente sabe da força da nossa casa, da fiel torcida. A fiel 3, 2, 1. A fiel torcida vai estar presente aqui na Neoquímica Arena, também no Maracanã no próximo domingo. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. A gente espera que os jogadores façam a parte deles em campo. É isso, meu parceiro. Tamo junto, começamos uma semana feliz. A partir de amanhã o bicho já pega, hein? Exatamente, Leozão, eu te agradeço, meu irmão, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e meu vamos no irmão. 3, No meu irmão. 3, hein? 1, 2, 3 e vai, Vai, Corinthians!